Oi, gente! E hoje estamos começando mais um vídeo no Clube da Tati Cris e o tema de hoje é a importância da conversa. Então, se você já gosta de vídeos como esse, já clique em gostei, já se inscreve no canal, já clique aí no sininho para receber todas as notificações aqui do nosso canal. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao nosso clube e vamos lá aprender mais com Jesus. Bom, gente, eu trouxe esse tema porque esse tema é um tema que a gente negligencia demais. A gente deixa de fazer. A verdade é essa. Então, eu vou contar um pouquinho aqui de como o meu casamento melhorou depois de uma simples conversa. De simplesmente eu sentar e conversar com o meu esposo e colocar e falar as coisas que eu estava gostando e as coisas que eu não estava gostando. E ele falar as coisas que ele estava gostando, as coisas que ele não estava gostando, para a gente se alinhar e entender melhor tudo que estava acontecendo. Então, eu sempre fui uma pessoa que eu gosto muito de conversar, de falar, mas coisas normais, assim, do cotidiano, de conversar normal, de conversar sobre qualquer outra coisa. Mas eu sempre fui uma pessoa que eu não gostava de falar dos meus sentimentos, eu não gostava de falar do que eu estava sentindo de verdade, o que estava passando na minha cabeça de verdade. Tudo aquilo que eu estava carregando e guardando, eu não abria isso para absolutamente ninguém, somente para Deus, até porque Ele sabe de tudo. Então, Ele também não é uma pessoa que gosta muito de falar sobre os sentimentos dele, o que está acontecendo na vida dele. Assim, na vida dele no sentido das emoções dele, dos sentimentos que ele está sentindo naquele momento. Ele não fala muito. Normalmente os homens não gostam muito de falar sobre sentimentos, o que está sentindo. Não gostava muito de falar sobre o que eu estou sentindo. Hoje em dia eu consigo falar mais, mas com pessoas específicas. Eu não falo com todo mundo, não. Até porque eu sou muito reservada. Sentar. Simplesmente. Tudo que aconteceu era para simplesmente a gente sentar e conversar e cada um botar o que estava sentindo, falar, né, do que sentiu e conversar e se abrir para se entender. Não tinha conversa, não tinha sentar e conversar e se entender. Não existia isso. Então, por que eu estou falando tudo isso para você? Porque é muito importante a gente conversar. O nosso relacionamento só começou a melhorar e a ser transformado primeiro. Eu decidi mudar, eu decidi melhorar como esposa, como pessoa. Eu decidi melhorar como pessoa primeiro de tudo. Porque a gente tem essa ilusão, eu vou conseguir mudar a pessoa. Não, ninguém muda ninguém. A gente só muda quando a gente quer. E eu tinha muitas questões, eu tinha que amadurecer muito, eu tinha muitas questões que eu queria melhorar, eu não queria ser mais daquele jeito. E então eu comecei a me cuidar e a pedir ao Espírito Santo, e a pedir a Deus e a pedir a Jesus que me mudasse, porque eu queria mudar. E ser transformada por Ele foi duro, doeu muito, porque Jesus é especialista em tocar em áreas que a gente deixa lá silenciada por muito tempo e a gente não quer mexer. E Ele toca nessas áreas. Eu permiti para que Ele tocasse em absolutamente tudo, para que eu melhorasse mesmo, eu mudasse. E Ele tocou. E foi difícil, foi puxado, mas eu melhorei e o meu esposo se espantou com tudo que estava acontecendo. Ele dizia que eu estava muito estranha. Todo dia ele chegava, que eu estava passando pelo processo com o Senhor. Não adiantava eu falar, não adiantava eu dizer nada. E que nem aquele velho ditado que profeta de casa não faz milagre, né? Porque as pessoas que moram com a gente conhecem a gente de verdade. E do jeito que eu estava, o meu esposo nunca ia ver Cristo em mim, nunca ia ver Jesus em mim do jeito que eu estava antes. Então, eu comecei a deixar o Senhor tocar no meu coração, tratar das minhas feridas, tratar
da minha baixa autoestima, tratar das minhas inferioridades, tratar de tudo para que eu pudesse ser uma pessoa melhor, ser uma mãe melhor, ser uma esposa melhor. Então, quando ele chegava do trabalho, ele dizia, você tá muito estranho, você tá muito estranho. Eu digo, o que foi que aconteceu? Eu digo, não dá para me falar. Quando eu passar por tudo isso, eu consigo falar para você. E eu consegui passar por aquilo, melhorei muito, e ele viu a diferença em mim. Então, aquela questão da conversa, eu não contar. Nesse período eu não conseguia falar realmente. Porque quando eu ia tocando em tudo que o Senhor estava falando e me transformando, e me renovando, eu não conseguia, porque eu já começava a chorar. Então, eu não conseguia verbalizar o que eu estava sentindo. Então, era aquele momento de eu ficar quieta, calada, entender tudo o que estava acontecendo, porque foi muita coisa, assim, que o Senhor, como eu deixei o Senhor tocar em todas as áreas, então ele tocou em mim na minha baixa autoestima, ele me eu não achava que eu era uma pessoa inteligente, é muita coisa. Então, todas as minhas inferioridades ele foi tocando e aquilo me machucava muito. E então, eu ainda estou no processo, gente. Tem coisa ainda que é difícil de eu falar, é difícil de eu assimilar, mas eu estou deixando Jesus me tratar e me renovar, porque eu não quero ser uma pessoa que para por conta de que não se acha bonita. Hoje em dia, eu me acho mais bonita. Me acho bonita. Hoje em dia, quando eu comecei, deixei eu ver o meu cabelo natural, foi por isso, para me reconhecer. Foi duro também, mas eu deixei meu cabelo natural. Hoje em dia, minha luta é deixar ele solto, porque no Nordeste é muito calor, então é bem complicado. Eu vivo mais com o cabelo amarrado, mas eu quero deixar ele mais solto para mim me reconhecer, porque foi esse o cabelo que Deus me deu, entendeu? E não é uma coisa só sobre o cabelo, não, foi um negócio de dentro para fora. E então, enfim, a questão é que a gente tem que conversar. Se a gente quer, se a sua vida familiar está complicada, você tem que sentar e conversar com as pessoas. Vai ter confronto? Vai ter confronto. Vai ter. Você não vai concordar com algumas coisas? Vai. A pessoa também não vai concordar. As pessoas da sua família também. Mas é melhor sentar e conversar do que ficar em silêncio e ver sua família se acabando, sua família se destruindo, entendeu? Então, a questão da gente não conversar antigamente fez com que a gente guardasse muita mágoa, fez com que a gente guardasse muita, assim, porque foi juntando. E um casamento não acaba do dia para a noite. A gente vai deixando de conversar, vai deixando de mostrar as coisas que a gente não está se agradando, vai deixando de dizer que ama, de dizer que a pessoa é importante, vai deixando de cuidar realmente. E quando vê, acabou. Por quê? Porque foi juntando, um ajuntamento de várias coisas. Então, quando eu decidi melhorar, deixei Jesus tratar de mim, ele viu a minha mudança e em seguida, quando eu estava preparada para começar a contar o que eu sentia e a tentar entender e a tentar melhorar, assim, como casal, a gente começou a conversar de verdade, a gente começou a se alinhar e começou tudo mudar e tudo melhorar. Então, eu convido você aí, se você ainda está com um problema difícil com a sua mãe, com o seu pai, no seu casamento, com o seu filho, senta, conversa, pede direcionamento do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pede de ajuda de Jesus, pede para que Ele te mostre a maneira certa de falar, a maneira certa de conduzir a conversa,
para que seja uma conversa agradável, mas que não seja uma conversa de julgamento, de você fez isso, você não fez isso por mim, sabe? De apontamento não, mas uma conversa de amor, de querer melhorar, de querer viver bem. Então, quando eu deixei o Senhor me transformar, eu fui, nas minhas conversas, eu fui com amor, eu fui querendo melhorar, fui querendo ter um relacionamento ainda melhor. Então, essa é a dica e o conselho que eu deixo para você. A importância da conversa faz a diferença em uma família, em um casamento, em uma amizade. É muito importante na nossa vida com nossos filhos, no nosso trabalho, em qualquer área da nossa vida. A gente tem pessoas e temos que conversar com essas pessoas para deixar tudo alinhado, tudo certinho. E nem sempre vai ser fácil. Às vezes vai ter umas conversas que não vai ser legal, mas as conversas que não vai ser legal é as conversas que tem que romper realmente, para romper aquela barreira, para vocês voltarem ao que vocês eram antes, ou até melhor, ficar ainda melhor. Então, quando a gente começou a, em amor, conversar e colocar os pontos, né, que a gente queria melhorar e decidir melhorar realmente, a gente começou a mudar o nosso casamento, o nosso relacionamento. A base da conversa é muito importante e fez a diferença no meu casamento, no meu relacionamento. Então, essa é a dica que eu deixo para você, essa é a palavra que eu deixo para você, que você venha prestar mais atenção e querer ter conversas intencionais e querer melhorar. Não sei qual é a área que você está tendo dificuldade, não sei, é no seu casamento, na sua vida familiar, com o seu filho, no seu trabalho, seja ela qual for, com a sua mãe, com o seu pai, mas que Deus venha te ajudar e que você venha sentar e conversar com essas pessoas para que você venha ter uma vida melhor, uma vida em paz, que é a melhor coisa do mundo, a gente viver em paz, viver feliz, viver agradecendo a Deus todos os dias. Espero que vocês tenham gostado, que Deus abençoe poderosamente a sua vida e até o nosso próximo vídeo e fui!